Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 68, falando agora sobre convergência monótona de sequências de funções. Primeiramente, vamos ver que convergência monótona de sequências de funções é algo parecido com o conceito que nós temos de convergência monótona de sequências quaisquer. O conceito de monotonicidade tem a ver então com crescimento, decrescimento. Então, é o que nós vamos definir aqui agora. Na verdade, desculpa o título, aí é convergência monótona o título, deu uma dormidinha no ponto aí, né? Dizemos que uma sequência de funções fn é monótona se, dado qualquer x do domínio dessas funções, as funções fn calculadas no x estão sempre acima das funções fn-1 de x para qualquer natural. Ou seja, nesse caso nós vemos que a sequência de funções é crescente, crescente enquanto funções, né? Ou se acontecer o contrário, se o fn de x for menor ou igual a fn-1 de x para qualquer natural, ou seja, decrescente, tá bom? Então, em qualquer uma dessas duas situações, nós falamos que a sequência de funções é monótona, seja crescente ou decrescente. Crescente, fn está sempre acima da fn-1, da fn-1. Decrescente, a fn está sempre abaixo da fn-1. Nós dizemos que a sequência de funções fn ela converge monotonicamente a uma função f no domínio D se a sequência das fn's for monótona e se fn convergir pontualmente para f. Então, se alguém falar para vocês, olha, o que é uma convergência monótona de sequências de funções? Convergência monótona de funções além de convergir simplesmente, as funções fn são todas monótonas, ou seja, crescentes uma em relação às outras ou decrescentes uma em relação às outras. E aí, isso nos traz um teorema importante dessa teoria, que é o chamado teorema de Gini, que nós não vamos demonstrar porque ele usa coisas mais pesadas, que nós não falamos nesse curso, como, por exemplo, o teorema de Heine-Borel, mas que traz um resultado bastante útil e bastante importante para a gente. Se nós tivermos uma sequência de funções contínuas, definidas em um intervalo fechado, isso também é importante, e que converge monotonicamente a uma função contínua neste mesmo intervalo, então a convergência é uniforme. Ou seja, convergência monótona implica convergência uniforme? Sim, desde que todas as funções envolvidas sejam contínuas e desde que o domínio das funções seja um intervalo fechado. Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, se você pegar as funções fn definidas no intervalo fechado de 0 a 1 por fn de x igual a x sobre n, nós já falamos dela nas videoaulas anteriores, né? Nós sabemos o seguinte, vejam que, primeiro, para começo de conversa, nós estamos trabalhando com intervalo fechado para tentar entrar nas hipóteses adequadas do teorema de Gini. Primeiro, claro que essas funções são todas contínuas. São funções polinomiais de grau 1, são todas contínuas. Nós já sabemos, nós verificamos em aulas anteriores, que a função fn converge simplesmente para a função f igual a zero, a função identicamente nula. E a função identicamente nula, a função constante, é claro que é contínua também. Além disso, as funções fn são todas monótonas, porque são decrescentes, pessoal. Será que é mesmo? Será que as fn's elas são sempre menores ou iguais a f-1 de x? Será que a anterior é sempre maior do que a próxima? Vamos ver. Fn de x é x sobre n. E fn-1 é x sobre n-1. Ora, pessoal, a gente não sabe que n-1 é menor ou igual a n para qualquer natural? Então, se nós invertermos isso, vai inverter a desigualdade. Se nós multiplicarmos por x, nós vamos chegar de fato nisso aqui. Ou seja, nós vamos chegar de fato nisso aqui. Sempre, para qualquer natural, isso acontece, logo isso acontece, logo isso acontece. Ou seja, para qualquer natural, fn de x é menor ou igual a fn-1 de x. Portanto, para qualquer n natural, a sequência é decrescente, portanto, monótona. Ok? Agora, é só pegar o teorema de Gini e sair para o abraço. Teorema de Gini. Nós temos uma sequência de funções contínuas convergindo simplesmente para uma função contínua e uma convergência monótona. Note, então, que a função fn converge monotonicamente para f.
e aí se converge monotonicamente a função f, que é contínua no intervalo fechado. Pelo teorema de Gini, nós concluímos diretamente que essa convergência, mais do que simples, é também uniforme. Como nós já tínhamos comentado em aulas anteriores, mas que agora fica devidamente comprovado através, por exemplo, do teorema de Gini. Beleza? Então, com isso, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.